povo que curte videogame, hashtag tenha medo. Tenha muito medo. Porque hoje, no Gamepédia, o programa de contos paranauês, para você manjar mais dos paranauês, a gente vai falar sobre algo que é iminente, algo que vai acontecer, que você deveria estar preparado, que é o apocalipse zumbi. Cuando los muertos matamos a sus seres queridos, ¿en qué puedo servirle? Los disidentes son lentos. Por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguantan mucho el dolor. Me parece que están drogados. O Rodrigo Himitsu pediu pra gente fazer um Gamepad especial de zumbis. E daí eu pensei, como podemos recortar isso para não falar assim só de zumbis? Daí eu pensei em te contar razões científicas pela qual o iminente apocalipse zumbi pode e vai acontecer. E como se preparar, mais ou menos, porque os videogames não dizem muito bem como você vai se preparar. A maioria deles acaba em, tipo, banhos de sangue. Mas, pelo menos, como é que os zumbis retratam o apocalipse zumbi. Eu não sei se você sabe, mas existem várias maneiras pelas quais o apocalipse zumbi pode realmente acontecer, e é por isso que ele é iminente. A primeira delas vai produzir aqueles tipos de zumbi lento, aquele clássico, mais conhecido e tal, que a gente chama de neurogênese. Neurogênese é o seguinte, tem um cientista que está lá todo fofo, todo do bem, resolvendo fazer algo legal, fala assim, vamos trazer as células de volta à vida para pessoas serem felizes. Daí ele pensa, morte cerebral nunca mais. Você morreu do cérebro, Sussa, a gente revive suas células cerebrais. E daí dá errado, porque, óbvio, não se mexe com isso, né? E daí cria zumbis. Para você ter noção, na medicina atual, a gente já sim revive algumas células. Mas dizem por aí que não adianta tentar pensar isso para morte cerebral, porque o que você vai ter é uma galera que não tem meio personalidade. É uma coisa meio zumbi mesmo, assim. Mas vai que alguém resolve usar isso para o mal. A gente já viu isso acontecendo. E daí sabe o que você teria? Primeiro Resident Evil, naquela mansão e tudo. Era para lá que você ia ser chamado. E provavelmente cachorros do mal. A segunda maneira pela qual o iminente apocalipse zumbi pode acontecer são os vírus. Vírus que já deixam as pessoas meio estranhas, às vezes agressivas. Tipo o vírus da raiva ou o vírus da vaca louca. Esses vírus já existem. Mas, como a gente bem sabe, vírus mudam. Tanto que todo ano você tem que tomar a vacina do H1N1, porque o vírus muda, entendeu? Imagina se ele muda de verdade, e muito. Ou então, se na vacina tem uma reação e daí piora e não vacina ninguém, transforma as pessoas em zumbis. Sabe o que você teria? Zumbis rápidos. Sabe o que isso significa? Que você vai morrer, porque não tem como escapar. Lembra daquele filme Extermínio? É tipo isso. Tem alguns games que mostram mais ou menos como aconteceria o apocalipse zumbi se fosse viral. Um deles é Prototype, inclusive lá até meio que compara com o vírus da raiva, então tá bem certinho. E também tem tipo Dead Rising ou Left 4 Dead. Ambos cenários horríveis, onde todos morrem. Pior que Game of Thrones, sacou? Existe um parasita chamado Toxoplasmosa gondii, que afeta ratos e vive no estômago de gatos. O gato vai lá, solta esse parasita muito louco, entra no rato, muda o cérebro do rato e o rato fala, sabe o que eu vou fazer hoje? Vou ficar andando perto dos gatos, porque vai ser legal pra mim. Só que não, ele morre. Isso pode acontecer com você. Mas assim, vamos falar assim, eu não sei se você sabe, mas metade da população do mundo tem toxoplasmose, que é uma variação. Imagina se isso resolve dar um clique e todo mundo que tem toxoplasmose começa a ficar estranho. Ir para a sua morte ou então resolver matar outras pessoas, começar a comer cérebros e outras partes. Não é legal. E isso foi retratado em alguns jogos, de vários tipos. Tem, sei lá, parasitas normais, digamos assim, até parasitas alienígenas. Tipo, Resident Evil 4 é uma das coisas que usa parasita, foi muito famoso por conta disso, mas tem um jogo chamado System Shock, que usa parasitas alienígenas e é muito louco. E o Metroid Fusion, ele também cria, tipo, seres bizarros por conta de parasitas. E já que estamos falando de biologia, existe um fungo que afeta populações de insetos na África, e especialmente as formigas. E daí ele faz com que as formigas fiquem tadinhas e morram, e depois que elas morrem, elas ainda soltam esporos que infectam outras formigas,
uma coisa do mal, uma cadeia do mal para sempre. E isso foi muito bem retratado, como poderia acontecer com os humanos, no grandioso The Last of Us, que mostra que nosso futuro com o iminente apocalipse zumbi pode ser extremamente sombrio. A não ser que você seja uma menina super legal e tal, mas mesmo assim não tem muita solução. Vai todo mundo morrer. Se a gente misturar um pouco de biologia com ficção científica, a gente vai ter algo que é discutido nas redes sociais como uma possível causa para essa pandemia zumbi, que são nanorobôs. Pense em robôs microscópicos que podem entrar no seu cérebro e continuar atuando em você depois que você morreu. É a maneira perfeita para você criar um exército. A gente já trabalha com nanotecnologia, já trabalha com robôs microscópicos. E um dia eles vão ser muito legais, super úteis. Você vai poder, sei lá, criar calças que nunca sujam. Você não vai precisar nunca pintar ou lavar seu carro. Porém, contudo, ele também é uma base muito bacana, né? Se você quiser criar um exército de zumbis. Porque tudo pode dar errado. Existe um departamento chamado VDM, que mostra que vai dar merda. A série Unreal inteira baseada em criaturas que foram criadas por conta desses nanorobôs. Tem o Nanobreaker para PS2 que também falava isso. E Outlast, se você pensar, vai por essa linha também. Não sei se você sabe, mas no Haiti existe sim essa crença de que os grandes sacerdotes de voodoo, eles podem reanimar os mortos. E eu sei que muita gente vai lidar com isso como crendice, mas existem alguns casos comprovados de reanimação dos mortos. Não é magia, diria a Marvel. É tecnologia, porque descobriram que existem algumas neurotoxinas que realmente podem fazer isso. Tem um peixe, um baiacu no Japão, que ele solta um tipo de veneno que a pessoa consegue fazer coisas muito simples só. Tipo, ela come, dorme, grunhe, come cérebros. Mentira, ela não come cérebros. Mas enfim, é mais ou menos isso. E é por conta desse veneno. Se a gente produzisse isso em alta escala, ou então usasse isso da forma errada, a gente teria também um apocalipse zumbi que é muito próximo do que aconteceu aí no Haiti. Tem até um livro que fala sobre isso, mas espera aí que eu te digo ele na dica. E tem um game que eu queria lembrar para você entender como uma pandemia por conta de uma neurotoxina ou de um veneno pode se espalhar muito bem. Você lembra que teve uma época em World of Warcraft que rolou uma doença do flagelo, que uma pessoa achou muito legal que ela tinha pego, era tipo um bug, e passou para outra, e isso se espalhou para o servidor muito rápido. E de repente estava todo mundo infectado, ninguém conseguia jogar direito, e virou tipo um easter egg, uma história clássica do mundo de World of Warcraft. Esse é um tipo de toxina. Então se você pensar na quantidade de como ela pode se espalhar, é um pouco assustador. Veja bem, não parece muito legal. E a única coisa que eu espero é que se a gente realmente chegar no apocalipse zumbi, não sejam zumbis nazistas. Porque eu tenho medo deles. Porque zumbis nazistas é o pior tipo de zumbis que pode ter. Que não somente eles são zumbis, como eles são nazistas. Quer dizer, eles são muito maus. Vezes 2. É muita maldade. Mas é claro que dar headshots em zumbis nazistas é mais legal do que em zumbis normais. Quem joga Call of Duty sabe muito bem disso. Então talvez até seja bacana se você tiver um plano. Uma das minhas dicas da semana é exatamente isso, é para você criar um plano. O CDC é um órgão realmente do governo dos Estados Unidos, mas eles têm uma página que te explica como lidar com o iminente apocalipse zumbi. É sério, é do tipo kit que você tem que ter, como que você tem que agir. Então entra nessa página do CDC, que é incrível, e te dá várias dicas de como lidar com essa pandemia. E o outro é um livro que fala sobre os zumbis, ou o renascimento, ou o uso de corpos de cadáveres no Haiti, e como isso foi verdade, e teve um cara que foi até lá experimentar tudo isso e tal. Que é uma leitura interessante, e é séria, porque aconteceu de verdade. Se você, como Rodrigo, quer ser assustado por mim pelo resto da sua vida, pede um tema no higienebrasil@higiene.com. Eu faço um gamepad inteiramente para você, no qual você pode sair correndo com medo do próximo apocalipse zumbi. Porque ele vai acontecer. Então é isso, semana que vem eu volto se eu ainda estiver por aqui viva. Beijo!